Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, nós vamos fazer menção dos versículos de número 10, 11, 12, 13 e 19. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, dos versículos 10 ao 13 e logo após o versículo 19. Amém? Se você não tem o exemplar da Bíblia Sagrada em mãos ou quiser acompanhar ali na projeção o texto, fique à vontade. Eu vou fazer menção da tradução que tenho em mãos, mas caso a leitura, a tradução que esteja na projeção esteja um pouco diferente da que vou fazer menção, não há problema. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo de número 10, diz assim: Ora, capítulo 4, versículo 10. Ora, muito me alegrei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Versículo 11. Como por necessidade, porque já aprendi contentar-me com o que tenho. 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Versículo 19, querida mídia, por favor. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Amém? Podem se assentar, por gentileza. Você pode aplaudir ao nome do Senhor nessa noite. Meus irmãos, eu quero nessa noite, dentro do tempo que me foi dado, e o meu intuito não é cansá-los, mas trazer ao teu coração essa direção do céu, lembrando que Deus não vai falar agora, Deus já está falando conosco aqui, desde o primeiro culto, desde o primeiro momento desse ambiente de glória. Nós acabamos de fazer menção da carta de Paulo aos Filipenses, carta, epístola. Nós entendemos que quem escreve, escreve para alguém, e quem foi o responsável pela escrita dessa carta foi o apóstolo Paulo. Quando Paulo escreve essa carta, Paulo tem uma finalidade, um intuito e um objetivo. Sabendo que quem escreve, escreve para alguém. Quando nós olhamos para esta pequena carta, diga pequena carta, apesar dela ser pequena na estrutura, ela é poderosa em seu conteúdo. Porque Paulo, quando escreve essa carta, ele está escrevendo aos filipenses, que eram cristãos que habitavam em uma geografia. Quando olhamos para essa geografia chamada Filipos, nós estamos fazendo menção de uma cidade que era a capital da Macedônia. Então essa cidade de Filipos, ela era uma colônia militar romana. Mas apesar de todos os desafios do lado de fora, Deus estava usando Paulo para instruir uma igreja que estava do lado de dentro. Então todos os assuntos que são tratados nessa carta, não somente nessa, mas em outras também, escritas pelo apóstolo Paulo, você vai ver que Deus é o maior interessado em direcionar, orientar, exortar, abençoar a sua igreja. A saber que a palavra igreja, diga igreja, a palavra igreja vem do grego eclésia. E o significado da palavra igreja ou eclésia é chamados para fora. Porque a instrução que eu recebo do lado de dentro, eu aplico do lado de fora. O renovo que eu recebo do lado de dentro, eu vou vivê-lo do lado de fora. A saber que o evangelho de Cristo é para ser ouvido, discernido e aplicado. O que Deus libera sobre nós não é para acumular informações, mas é para que eu entenda que esta palavra tem poder, e ela aplicada no meu cotidiano, ela trará milagres da parte de Deus para a minha vida.
Bem-aventurado é aquele que ouve a palavra e, conseguindo pelo Espírito Santo, tendo a capacidade de discernir esta palavra, aplicá-la em sua vida. Então, quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, ele tem sim uma finalidade, um objetivo. Amém? Vocês estão compreendendo? Estou falando muito rápido, senão eu dou uma desacelerada. Olhe para cá. Quando nós olhamos para essa carta de Paulo aos Filipenses, eu disse a você que é uma carta pequena, amém? Mas quando nós olhamos para o conteúdo dela, você vai perceber que Paulo, em toda essa carta, ele vai ser direto e ele vai enfatizar a finalidade para o qual ele escreveu. Porque diante desta carta de Paulo aos Filipenses, apesar dela ser pequena, você vai perceber que nela Paulo vai enfatizar, olhe para cá, Paulo vai dar uma atenção maior, vai enfatizar duas verdades fundamentais. Qual é a primeira, missionária? A sua satisfação em Cristo Jesus. Segundo, a sua certeza da provisão divina. Então entenda, são duas palavras proféticas que caminham juntas: satisfação e providência. Satisfação em Cristo, providência vinda dele. Então Paulo nessa carta vai nos mostrar em toda ela que ele vai demonstrar para os filipenses, para a igreja, para os gentios, justamente essas duas verdades: a satisfação, diga satisfação, diga alegria. Então nessa carta, em uma média de 17 vezes, quantas vezes, igreja? Uma média de 17 vezes, Paulo vai enfatizar: eu estou feliz, eu estou alegre, eu estou satisfeito. Eu estou feliz, eu estou alegre, eu estou satisfeito. Ele vai enfatizar a satisfação, em outras palavras, o seu contentamento. Ele vai enfatizar a sua alegria pautada na terra? Não, a sua alegria pautada no céu. A sua satisfação pautada na terra? Não, a sua satisfação e alegria pautada no céu. Por quê? Porque eu disse que Paulo vai falar sobre a sua satisfação em Cristo e a certeza da sua providência divina. Missionário, o que Deus está falando comigo aqui nessa noite? Simples. Dentre os assuntos que Deus está falando conosco, um dos maiores eu neste ano de 2026 vou trabalhar na tua satisfação. Eu vou trabalhar no seu contentamento. Por quê, Gabriela? Porque nós vivemos em um mundo, em um século, onde nos é colocado, imposto, que nós precisamos sempre ter mais. Eu preciso sempre ter mais. E nada do que eu tenho é o suficiente. Minha família não é suficiente, minha casa não é suficiente, minha realidade não é suficiente. Só que nós que caminhamos com Cristo já temos tudo, aleluia, porque nós que caminhamos com Cristo, caminhamos debaixo de uma verdade. Qual é esta? Um grande homem de Deus, chamado Agostinho de Hipona, em uma de suas obras, ele disse: quem tem Deus tem tudo, aleluia, e quem não o tem, não tem nada, mesmo que tenha tudo na terra. Quem tem Deus tem tudo, e quem não o tem, não tem nada, mesmo que tenha tudo na terra. Por quê? Porque se eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Então esse contentamento, essa satisfação, essa alegria e essa certeza da providência é pautada em quem crê nisso. O quê? Que tudo o que eu preciso, Cristo é. Que tudo o que eu preciso está nele. Olhe para cá. Ei, que ele é o maior interessado em não somente me dar estrutura, mas em primeiro lugar me dar direção. Porque estrutura sem direção é monumento. Mas estrutura com direção é propósito. Eu estou dizendo que a nossa vida
A tua casa, a tua família, os planos que Deus tem para você nessa nação não estão perdidos, mas estão caminhando debaixo desta verdade. Quem tem Cristo tem tudo. Então Paulo nessa carta vai destacar satisfação, contentamento, alegria, mostrando aos filipenses que essa alegria que ele possuía não era pautada diante da situação em que ele estava vivendo, mas diante do Cristo a qual ele pregava, porque cria. Agora ouça-me por gentileza, sabe o que é interessante? Querida mídia, por favor, se não for incomodá-los, coloque para mim Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 10, para que a igreja consiga acompanhar. Vocês estão compreendendo? Estou falando muito rápido? Olhe para cá. Você percebe que Paulo nesse versículo, ele está demonstrando uma alegria, amém? Ele está demonstrando gratidão, amém? Ele disse, fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Olhe para quem está do teu lado, diga, Paulo, quando escreveu essa carta, estava preso. E essa informação traz a nós uma profundidade espiritual maior. Pergunte por quê? Porque demonstrar alegria quando a mesa está farta é uma coisa. Porque demonstrar contentamento e satisfação quando as coisas andam na órbita planejada é uma coisa. Mas quando Paulo escreveu esta carta é uma das que Paulo escrevera em condição de cárcere. Então o desafio triplificou. Por quê? Porque Paulo vai escrever diante de uma realidade desafiadora, por causa da causa que carregava, tendo ainda autoridade para animar quem está lá fora. Então observe que dentre as epístolas paulinas, 4, quantas? E eu gostaria que você gravasse isso no teu coração, quantas? 4 delas foram escritas em prisões, sendo conhecidas essas cartas como cartas da prisão, ou cartas do cárcere. Olhe para a história de Paulo e você vai ver. Colossenses, escrita na prisão. Carta aos Filipenses, escrita na prisão. Aos Efésios, escrita na prisão. A Filemão, escrita na prisão. E só isso aqui a gente fechava a Bíblia e ia para casa abençoado. Pergunte por quê? Porque Deus não precisa de um cenário perfeito para fazer através da minha vida o que Ele tem que fazer. Eu vou verbalizar melhor para você. Quem muito procura ambientes perfeitos não exerce o que Deus ordenou. Porque eu não preciso de ambientes perfeitos, eu preciso andar debaixo da palavra profética que me foi liberada. Olhe para Paulo e veja que ele escreveu essas cartas em condição de prisão. É uma realidade desfavorável, independente se a prisão era domiciliar ou não, mas era prisão. E ele estava encarcerado, aprisionado, limitado de maneira geográfica por causa da causa. Por que Paulo foi perseguido, foi preso? Por causa da causa. E quem era a causa? Diga Jesus. Porque todas as vezes que você entender o peso da causa que você carrega, e esse peso eu não digo numa conotação negativa, não, muito pelo contrário, eu digo profética, poderosa, sublime, abençoada, santa, porque quem carrega o nome de Jesus, carrega também
tem a história do plano da salvação. Quem carrega o nome de Jesus não carrega nos seus lábios um testemunho, mas carrega nos seus lábios o que a Bíblia diz, quando o próprio Filho de Deus verbalizou: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele não barganhou, não emprestou, não alugou, ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu sinto a graça de Deus nesse ambiente e a autoridade do Senhor mediante o poder da sua palavra para liberar para você ano de 2026. Assim diz o Senhor: olhe, se preocupe menos com geografias favoráveis, com geografias visivelmente perfeitas, e se preocupe mais em exercer o que eu te chamei para exercer, porque eu vou te usar. Eu recebo de Deus autoridade para profetizar. Assim diz o Senhor: eu vou te usar em geografias que você nunca imaginou. Não, alguém não compreendeu, eu vou verbalizar melhor. Deus aqui nessa nação te usará em lugares que você nunca imaginou. Você não precisa de um ambiente perfeito para exercer o que Ele te ordenou exercer. Assim diz o Senhor: se a vida em você, há autoridade para exercer o que eu ordenei. Encontre alguém do seu lado e diga: escreva, diga: exerça, diga: obedeça, diga: porque as prisões, os desafios da terra não são maiores do que a ordem que recebemos. Prisão. Qual era a realidade? Prisão. Qual era a geografia? Prisão. Qual era o desafio? Prisão. Qual era o foco? Palavra. Qual era o alvo? Palavra. Qual era a vitória? Palavra. Qual é o desafio? Prisão. Qual é o alvo? Palavra. Qual é o desafio? Prisão. Qual é o objetivo? Palavra. Observe que a prisão não pode invalidar a palavra, mas a palavra ultrapassa a prisão. O desafio não pode invalidar a palavra, mas a palavra é poderosa para passar por cima dos desafios, para chegar no alvo para o qual ela foi liberada. Missionário, o que Deus está dizendo comigo nessa noite? Missionário, o que Deus está liberando para o meu coração aqui? Simples. Eu vim lá da nossa nação dizer para alguém: chega de fugir. Deus te trouxe nessa noite para te ativar. Deus te trouxe nessa noite para te reativar no propósito que Ele tem para você. Olhe para o texto e veja: Paulo estava preso. Paulo estava preso, mas ele deixou de exercer o que Deus mandou. Olhe para cá e pense comigo, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Agora, em um dos seus provérbios, disse que toda a palavra de Deus é pura e ela torna-se escudo para todo aquele que nela crê. Ouça-me, por gentileza. Paulo fisicamente poderia ir até os filipenses, mas a palavra... Paulo, de maneira geográfica, visível, biológica, humana, racional, poderia ir, mas a palavra... Então entenda aqui, quando Paulo escreve aos filipenses, ele está escrevendo, ditando o que seja, e a palavra está sendo entregue por intermédio de cartas. Diga: cartas. Porque eu vim lá da nossa nação dizer para alguém: mude a estratégia, mas não mude a essência. Não, Deus trouxe uma resposta para o coração de alguém: mude a estratégia, mas não mude a essência. Olhe para cá, Paulo não poderia ir fisicamente, de maneira biológica, geográfica, racional, mas se eu não posso ir, a palavra não vai deixar de chegar. Segure na mão de quem está do seu lado, diga: Deus esse ano vai te dar novas estratégias. Não do jeito que você está falando, I'm sorry, está triste, diga: Deus vai te dar novas estratégias.
Diga, mas você viverá o extraordinário de Deus na tua vida. Há uma graça, uma unção de Deus fluindo neste lugar. E eu sei que eu estou pregando para uma igreja profética. E eu vim da nossa nação para dizer, diante desse altar santo, aonde de maneira geográfica, ei, este lugar não chegar, fique em paz. A mensagem deste lugar chegará, diz o Senhor. Ei, me andas. Paulo não foi, mas a palavra. Paulo não poderia se deslocar no momento, mas a palavra se deslocou. Porque se eu não posso pregar com a boca, eu vou pregar com a vida. Se eu não posso verbalizar com a minha voz, então eu vou escrever cartas. Entenda que no tempo de Paulo, o método usado, o meio usado, diga meio, diga a fonte é a mesma, mas Deus tem meios. A fonte sempre é a mesma, Deus. Mas os meios que Ele usa para realizar um milagre na nossa vida são milhares. Tem horas que Ele usa corvos. Tem horas que Ele multiplica o azeite na botija. A fonte é sempre a mesma, mas os meios que Ele usa são diferentes. Olhe para cá. No tempo de Paulo, ele não poderia ir de maneira física, mas ele, através de cartas, comunicou o recado de Deus para as igrejas, amém? Hoje, nos nossos dias atuais, nós temos redes sociais, nós temos o avanço da tecnologia, e eu estou dizendo isso debaixo da autoridade da palavra. Se os filhos das trevas usam esses meios para proclamar a mentira do inferno, há uma igreja de pé, que está disposta a, através desses meios também, proclamar a verdade do Evangelho de Cristo. Alguém pode levantar as mãos para receber esta palavra? Eu estou profetizando que o Senhor vai nos dar estratégias para, através de novas estratégias, levarmos a palavra do Senhor aonde ela tem que chegar. Se não puder falar, então escreva. Se não puder escrever, então vá. Se não puder ir, então interceda. Mas a palavra chegará ao destino profético dela. Isso é porque quando nós olhamos para essa carta de Paulo aos Filipenses, e eu vou acelerando mais uma vez para recapitular a linha de raciocínio. Paulo estava preso, mas a carta, a palavra chegando à igreja, porque Deus vai me dar novas estratégias, mas Ele não quer que eu mude a minha essência. Qual é a minha essência? Cristo. Estratégias Ele vai me dando através da palavra, do louvor, das redes sociais, de novos projetos. Entenda, a palavra chegará, porque Paulo aqui nessa carta, ele estava preso, amém? Amém? Mas ele era o preso que estava preso, sabendo que mesmo preso ele era livre. Porque o que estava preso era o seu corpo, mas ele estava livre em Cristo Jesus. Então você consegue entender que Paulo mesmo preso estava livre, porque quem está em Cristo está. Olha para quem está do teu lado, diga: o sangue vertido no Calvário nos libertou. Dê uma boa notícia para essa pessoa e diga: e o preço pago no Calvário é irrevogável. Irrevogável. Preço mais livre, preço fisicamente, mas em Cristo, livre. Olhe para o texto e veja, meus queridos, que a prisão física limitou a geografia de Paulo, mas limitou a geografia do mensageiro, mas não da mensagem. O mensageiro cansa, o mensageiro é limitado, mas a mensagem não. Olhe para cá, eu estou pregando de um Deus que está com autoridade falando conosco desde manhã, e eu vim aqui debaixo do poder da palavra para te lembrar: a palavra não caduca, a palavra não envelhece, a palavra não apodrece, a palavra não adoece. Então quem estava preso era o mensageiro, mas a mensagem estava livre. Quem estava limitado
limitado era o mensageiro, mas a mensagem estava livre. Por quê? Porque aonde os meus pés físicos não puderem chegar, Deus me dará autoridade para chegar através do poder da sua palavra, liberando elas para o destino profético que Deus assim tem. Eu não estou entendendo, missionário, o que Deus está dizendo. Deus está dizendo para o coração de alguém: eu tenho o poder de fazer os teus chegarem mais longe daquilo que você já imaginou. Eu tenho o poder de fazer esta palavra nos teus lábios alcançarem lugares maiores do que aquele que você um dia sonhou. Porque se o mensageiro não puder ir, fique tranquilo, a mensagem irá. O que Deus está falando comigo? Sim. Deus está falando como alguém: eu vou fazer você florescer em geografias desafiadoras. Eu vou fazer você viver grandes milagres em geografias desafiadoras. Eu estou falando que uma coisa é pregar quando está livre fisicamente, outra coisa é pregar quando se está preso fisicamente. Paulo estava limitado de maneira geográfica, mas ele não deixou de frutificar. Paulo estava limitado de maneira geográfica, mas ele não deixou de multiplicar. Multiplicar o propósito, liberar a palavra. Eu posso liberar uma palavra de Deus para o teu coração. Vai ter muito Timóteo nascendo de você espiritualmente. Recebe esta palavra em seu coração. Muitas pessoas serão tocadas através do testemunho que Deus está gerando na sua vida. Eu estou dizendo que a tua história e o poder da palavra de Cristo nos teus lábios alcançarão geografias que você nunca imaginou. Eu estou profetizando que enquanto você está aqui, o Deus do céu está cuidando dos teus que estão perto ou longe, mas Ele está dizendo: mesmo que você não possa ir, o meu recado para os meus chegará. Levante tua mão, porque a oração tem poder de atravessar fronteiras. A palavra tem poder de chegar em novos continentes, porque Paulo, mesmo naquela situação, frutificou. Olhe para quem está do teu lado, diga: neste ano nós iremos frutificar como nunca antes. Frutificou. Teve cartas, teve ensino, teve orientação. Oi? Teve palavra de ânimo. Sim. Mesmo de maneira geográfica, Paulo aqui, ele vai escrever. Pode colocar, por gentileza, querida mídia, o texto mais uma vez. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 10. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer que muito se alegra. Ele ficou muito feliz, muito alegre no Senhor. Em quem? No Senhor. Por quê? Porque ele diz: uma vez mais renasceu o cuidado de vocês, o cuidado que vocês têm por mim. Diga: o cuidado que vocês têm por mim. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo: mesmo eu em condições desfavoráveis, vocês não se esqueceram de mim. Mesmo eu dentro dessa geografia, vocês não se esqueceram de mim. Eu me alegrei no Senhor, porque vocês tiveram cuidado pela minha pessoa. Olhe para cá. Lembrar de alguém que está em uma mesa de banquete é uma coisa, lembrar de alguém que está pagando o preço ou vivendo um desafio por causa da causa que carrega é outra completamente diferente. Oi? Paulo está dizendo: eu me alegrei no Senhor. Por quê? Porque vocês lembraram de mim. Vocês tiveram interesse pela minha pessoa. De maneira, meus irmãos, e eu vou acelerando para não cansá-los, que você vai ver que Paulo vai colher do lado de dentro o que ele plantou do lado. Paulo vai colher do lado de dentro o que ele plantou do lado. Porque Paulo não era uma bênção dentro da prisão, ele já era uma bênção.
Então entenda que Deus está falando conosco aqui desde o começo sobre plantio. Então entenda que o mesmo Deus que te deu vitória na primeira vez é o mesmo Deus que te dará vitória novamente. Pode deixar, por gentileza, o texto projetado, porque Paulo está expressando aos filipenses alegria. Ele está dizendo: vocês se recordaram de mim, vocês lembraram de mim, tiveram cuidado para com a minha pessoa. Então entenda, todas as vezes que eu tenho um bom plantio do lado de fora, eu vou colher. Eu terei uma boa colheita do lado de dentro. Porque se Paulo fosse uma tribulação do lado de fora, não lembrariam dele do lado? Deixa eu dizer uma coisa para você com muita verdade. Pedras de tropeço não são lembradas, mas pontes em Deus. Ei, pessoas fiéis a Ele, que andam na verdade da sua palavra, jamais serão esquecidas. Eu estou dizendo que tudo que é feito para o reino de Deus, no tempo oportuno do Senhor, trará para você uma recompensa celestial. E te digo que a recompensa que está preparada para nós é a eternidade de glória ao lado dele. Oi? Paulo foi lembrado. Ele foi lembrado com carinho, missionária. E por que ele foi lembrado com carinho? Ele foi lembrado pelas pessoas que foram tocadas pela palavra através da vida dele. É que você não tem noção de como Deus tem te usado nessa nação. É que você não tem noção de como Deus tem impactado outras vidas através do teu caráter íntegro em Cristo. É que você não tem noção que a maneira que você se porta, a maneira que você trata, a maneira que você anda em Cristo Jesus já chamou a atenção de alguém e disse: essa pessoa é diferente. Ela caminha com Cristo, ela tem um caráter de Cristo. Paulo vai colher do lado de dentro da prisão a lembrança de pessoas que o amavam. São seus mentoriados lembrando do mentor. São aqueles que receberam o poder da palavra do Evangelho de Cristo. São os discipulados lembrando de quem discipulou. São os de fora lembrando de quem estava do lado de dentro. Olhe para o texto e veja que Paulo não colheu desprezo. Paulo colheu socorro. Paulo não colheu desprezo, Paulo colheu socorro, porque ele disse: vocês não se esqueceram de mim. Essa igreja em Filipos, ou os filipenses, eles se posicionaram, diga, eles se posicionaram. Aristóteles dizia que a mente não pensa sem uma imagem, então construa na tua mente essa imagem. De um lado, Paulo, do outro, os filipenses. Os filipenses se posicionaram para com a vida de Paulo. Olhe para a história e veja que essa igreja, os filipenses, ou essa igreja em Filipos, eles se levantaram com interesse e generosidade. Eles se levantaram com interesse pela pessoa de Paulo, e não interesse numa conotação negativa, mas o carinho, o afeto. E se levantaram com generosidade. Então eles se levantaram para cuidar de Paulo e impulsionar a sua comissão em Cristo. Isso é poderoso. Deus vai tirar do nosso caminho que muito atrapalha, e vai começar a nos apresentar quem se levanta como instrumento para nos impulsionar para vivermos o que Cristo quer. E tenha interesse não por aquilo que temos, mas por aquilo que somos. Responda para mim olhando para o texto. Paulo nessa condição tinha algo para oferecer de maneira racional, material, quantitativa? Mas ele foi lembrado, não foi? Porque quem te ama não te ama por aquilo que você tem, te ama por aquilo que você... Então olhe para o texto e veja que Paulo não colheu desprezo. Paulo colheu cuidado, porque a igreja se posicionou, tendo interesse pela pessoa e generosidade pela comissão. Missionário, o que Deus está falando comigo? E eu caminho para encerrar.
Olhe para a história dessa igreja, meus queridos, e vejam que mesmo eles tendo pouco, eles se levantaram e começaram a semear no ministério do apóstolo Paulo. Não, eu não estou falando de momento ofertório, porque esse momento já foi feito, mas eu estou dizendo que vai sobrar tanto, que Deus vai nos abençoar tanto, e nós não iremos ser uma bênção no reino de Deus porque vai sobrar, nós já somos uma bênção desde agora. Eu estou dizendo que essa igreja se uniu, diga, se uniu. Se você olhar para a história dessa igreja em relação a Paulo, os filipenses se uniram para de maneira quantitativa semearem na vida do apóstolo Paulo. E quando eu digo quantitativa, eu não quero focar no valor, no dinheiro, mas eu quero focar no cuidado, porque Deus levanta pontes e conexões do céu para te ajudar no dia da tua dor. Eu vim da nossa nação com uma palavra profética nos lábios, e eu quero liberar para alguém: você não está esquecido, porque o meu Deus vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Olhe para essa pessoa do teu lado, diga: Ele está cuidando de você nos mínimos detalhes. Por favor, me ajude a pregar. Diga: não vai faltar, vai sobrar. Não vai faltar, vai sobrar. Eu sou crente pentecostal e eu sinto uma graça de Deus nessa casa. Não faltará, sobrará. Não faltará, sobrará. Os filipenses se levantaram e começaram a semear na vida do apóstolo Paulo. Olhe para cá, porque essa informação é importantíssima. Eu preciso entregar o microfone, mas me ouça, por favor. Eles não estavam semeando em qualquer lugar, eles estavam semeando no projeto de Deus. Eu vim do Brasil, da nossa nação, com uma palavra de fé para o teu coração. Tudo que vem de Deus vale a pena investir. Tudo que vem de Deus vale a pena investir. Oh glória, oh glória, oh glória. Se você investe o seu tempo no estudo, o que é que o estudo vai te dar como recompensa? Vai te dar mais conhecimento. Se você investe numa alimentação saudável, equilibrada, o que você vai receber como recompensa? Uma saúde melhor, uma alimentação boa. Se você investe no trabalho, o que você receberá como recompensa? O teu salário. Agora olhe para mim: e se eu investir a minha vida, a minha casa, a minha fé, a minha autoridade e tudo que eu tenho nos projetos de Deus? Eu vim te lembrar, sabe o que vai acontecer? O ambiente vai começar a ficar pequeno. O ambiente vai começar a ficar pequeno, porque vidas e vidas e vidas serão multiplicadas e alcançadas pelo poder da palavra. Receba essa palavra em seu coração. Orebacando remia. Se depender de nós, porque estamos nessa nação abençoada, o nosso dólar não será investido para as obras do inferno, mas será investido para as obras do reino de Deus. Olhe para cá. Nem todo mundo Deus levanta para ser um Paulo. Tem gente que Deus levanta para ser filipenses. Nem todo mundo Deus levanta para ser um apóstolo, um missionário, enviado. Tem gente que Deus levanta para auxiliar. Por gentileza, não coloque a tua visão ou o teu raciocínio, a tua compreensão apenas no que é quantitativo, mas coloque a intenção de quem faz. Missionária, eu sei cantar, Deus vai te usar. Eu sei pregar, Deus vai te usar. Mas eu não sei cantar e nem pregar, mas eu vou aprender a tocar, Deus vai te usar. Missionária, mas Deus me usa para cuidar das crianças, então é lá. Missionária, Deus me usa na sala, Deus me usa no escritório. Eu sou uma psicóloga, um médico, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu vim dizer: invista no reino de Deus, invista no reino de Deus. Filipenses, os irmãos, os cristãos se levantaram para investir no ministério do apóstolo Paulo.
Paulo. Eles não estavam investindo em um artista, eles estavam investindo em um dispenseiro dos mistérios de Deus, um proclamador do Evangelho de Cristo. Eu estou profetizando, meus irmãos, que a nossa casa será patrocinadora dos projetos de Deus nessa terra e nessa nação. A nossa casa será patrocinadora de projetos sociais que ajudam o próximo. A nossa casa será patrocinadora de projetos que alcançarão vidas perdidas e o nome do Senhor será glorificado. Olhe para um patrocinador do projeto de Deus aí do seu lado e diga: Deus vai te usar nessa nação para o projeto dele crescer. Vamos embora. Diga comigo: arca. Quando Deus entregou o projeto para Noé, Deus entregou a ele, olhe para cá, não a ordem para criar, somente para executar. Quem criou o projeto foi Deus, mas quem executou? Então Deus está nos dando sabedoria e Ele está dizendo: talvez o teu chamado não é para ser um Paulo, mas é para ser um dos filipenses. Lembrando, não coloque os teus olhos apenas no quantitativo, mas sim na intenção de um coração rendido ao Senhor. Olha o que Paulo vai dizer. Coloque para mim, querida mídia, versículo de número 19. Paulo está dizendo, Filipenses 4:19, meus queridos, por gentileza. Filipenses, no 10, Paulo está dizendo: eu me alegrei porque vocês se lembraram de mim. No 19, ele está dizendo: Deus não vai deixar ninguém desamparado, porque o que é feito para a glória do nome do Senhor trará consigo uma recompensa na medida do céu. No 10, ele agradece por ser lembrado pelos irmãos. No 19, ele abre a sua boca, ele libera através da carta dizendo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, aleluia, há de suprir em Cristo Jesus. Diga: em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, Ele há de suprir todas as vossas necessidades. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então ouçam o que Paulo está dizendo. Paulo está agradecendo aos filipenses e lembrando a eles: o mesmo Deus que deu a vocês condição de me ajudar é o mesmo Deus que suprirá todas as vossas necessidades. A economia da terra pode falhar, mas a economia do céu é abundante e fiel, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E eu vim nessa noite debaixo do poder da palavra para dizer: assim como Ele veste os lírios do campo, Ele também cuida de todo aquele que é rendido ao seu altar. Você pode ficar de pé no seu lugar. Sim, eu estou pregando para homens e mulheres de Deus. E eu vim dizer nessa noite, debaixo do poder da palavra, a provisão que virá da parte do Senhor é cristocêntrica. Em Cristo Jesus, aleluia.
O que virá, virá em Cristo Jesus. Tudo que vocês precisam serão supridos. Missionária, qual é a resposta de Deus para o meu coração nessa noite? Eu vi, eu ouvi, eu conheço as obras da tua mão, eu ouvi as tuas orações, eu contemplei a tua devoção ao meu altar, eu recebi a tua oferta, eu recebi como cheiro suave a sua entrega, e eu nessa noite vim te dizer: se prepare, porque a recompensa que você receberá, o quantitativo nunca poderá chegar aos pés. É uma eternidade de glória ao lado de Cristo Jesus. Eu vim pregar para uma igreja que tem expandido, e nós estamos no aniversário desta igreja, comemorando mais um ciclo em que a mão providencial do Senhor está sobre este lugar. Você pode fechar os teus olhos. Talvez eu estou pregando para alguém que está preocupado. Senhor, como será? Senhor, como farei? E assim diz o Senhor: eu vou te dar uma estratégia, eu vou nortear os teus passos, clarear o teu entendimento. Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus. Em Cristo não falta milagres, em Cristo não falta socorro, em Cristo temos salvação, em Cristo temos alinhamento, em Cristo temos palavra, em Cristo temos restauração. Oh glória! Com a autorização da nossa liderança, eu quero chamar aqui à frente você que entrou aqui neste ambiente de glória. Você que veio buscar a face do Senhor, eu quero chamar você à frente que precisa de um renovo, você que precisa do toque do Senhor na sua vida. Eu quero chamar aqui à frente você que quer ser um instrumento nas mãos do Senhor, mas não sabe como. Você tem clamado a Ele: Senhor, como eu posso ser útil ao Teu reino? Senhor, como eu posso ser usado por Ti? Onde eu posso somar nos Teus projetos? Eu vim pregar para alguém que veio atrás de uma resposta do alto, e hoje o Senhor está falando com você: não temas, não temas. Enquanto você cuida do que é meu, eu me responsabilizo pelo que é seu. Aleluia. Se alguém que precisa disso, se desloque do seu lugar e venha à frente. Nós queremos orar com você. Esta palavra tem endereço para o coração de alguém. Quem mais? Quem mais? Aleluia, aleluia, aleluia. E se a palavra é só para ela, não há problema, ela vai receber isso. Venha, venha. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Há uma graça de Deus nessa casa, há uma graça de Deus nesse ambiente. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Há flechas do Senhor sendo preparadas aqui nesse ambiente para serem lançadas para o alvo. Aleluia. Aleluia. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu, levante sua voz e diga: seu nome. Jeová Jireh, de novo. Eu creio em ti. Haja
de novo, de novo. Em ti eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu quero pedir a ajuda dos nossos pastores para imporem as mãos, os autorizados da casa a imporem as mãos sobre essas vidas. Oh, Emarassori Casa. Oh, Perdeu batalha. seu nome é Jeová Jireh. Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade, O vento forte não vão roubar minha fé. em ti, Meu Deus, a tempestade e o vento. forte não vão roubar a minha fé. Em ti, A tempestade tempestade. e o vento forte. O vento forte não vão roubar a minha Fé em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte. vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. O seu nome é Jeová Jireh. Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. O nome Joi que levarás. Vivo do que O meu vejo, levarás. mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Segure só um pouquinho, meus amigos. Minha querida pastora, por gentileza, dê um abraço nessa minha querida com um lenço vermelho aqui, por favor. Dê um abraço nela, porque hoje o céu está te entregando algo espiritualmente. Isso, dê um abraço nela, porque hoje o céu está entregando algo algo espiritualmente novo nas mãos dessa mulher. Ela é uma profetisa. E assim como Débora recebeu estratégia para o momento da guerra, Deus está dando novas estratégias espirituais para esta ungida dele. Há um fluir do Espírito que hoje toca nesta mulher. Línguas repartidas na boca dela. Unção, autoridade seja tocada pelo Espírito Santo, porque o Deus que cuida de você, Ele está dizendo: não temas, não temas, não temas. Eu sou o teu ajudador. E enquanto a nossa pastora te abraça, o próprio Deus está te envolvendo agora com esse abraço de amor, esse abraço de socorro. Seja tocada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Você pode levantar as suas mãos e adorar a Ele. Nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Ouça, alguém em nosso meio que ainda
não é cristão? Alguém em nosso meio que ainda não é cristão? Se alguém, levante sua mão, nós gostaríamos de te conhecer. Alguém entre nós que ainda não é cristão ou está distante dos caminhos do Senhor? Há alguém em nosso meio? Se alguém, levante sua mão, nós gostaríamos de te conhecer. Há alguém? Alguém? Amém. Olhe para cá, o que Deus está fazendo aqui está também alcançando os nossos irmãos que estão recebendo a transmissão de todos os cultos que são feitos neste lugar. Você crê nisso? Você crê nisso? Você pode levantar as suas mãos e aplaudir ao Senhor. Receba essa palavra em seu coração nessa noite, amém? E o meu desejo é que Deus vos abençoe.